Obrigado pela presença. Eu queria agradecer ao SESC pelo convite, o Laboratório Ciência Ferreira, né? Muito bom participar do evento, é sempre um prazer. Bom, eu sou jornalista, um pouquinho de mim além do que já foi dito, né, pelo Manava. Durante os anos que eu trabalhei em redação de jornal, eu tive um processo de descoberta dos quadrinhos como um objeto de trabalho mesmo, né? Além da minha história pessoal, que vem desde a infância, né, acho que como quase todo mundo, eu descobri que os quadrinhos eles são um belo motivo para refletir, para pensar, para escrever sobre, para descobrir novas visões da vida, novas visões da arte, e através disso eu pude por alguns anos desenvolver algumas matérias, me especializei dentro desse mundo dos quadrinhos, né? O meu foco hoje atualmente é cinema, né? Eu atuo na crítica de cinema, eu tenho já um histórico dentro da área, mas os quadrinhos nunca vão deixar de estar na minha área de interesse, é o que eu aprendo sempre que eu posso, eu quero estar aprendendo. Eu queria apresentar os nossos convidados, né? A gente tem hoje um convidado pernambucano, Luciano Félix, aqui do meu lado, e do outro o Vitor Cafage, que vem de Minas Gerais, né? Nosso convidado de Minas. O Luciano, dentro do perfil aqui que foi apresentado pelo SESC, vou fazer uma leitura, né? O Luciano é nascido em Jaboatão, dos Guararapes, em 1975, formado em licenciatura, desenhos e plásticas, pela artes plásticas, né? Desenho e plásticas, pela Universidade Federal de Pernambuco. Tornou-se uma das novas revelações do humor e quadrinhos de sua geração, sendo um dos 5 finalistas do Prêmio HQ Mix de 2004 na categoria Desenhista Revelação. Já participou de vários tipos de publicações, como a versão brasileira da revista Mad e do primeiro MSP 50, uma homenagem aos 50 anos de carreira de Maurício de Souza, que, se eu não me engano, foi publicado pela Panini no ano de 2009, a primeira edição, né? Depois disso teve mais 2, se eu não me engano, né? Foi membro do PADA, né? Eu me lembro quando surgiu a PADA, mais ou menos 2005, 2006, não é isso? Ou um pouco antes. 25 anos, me desculpe. Já tem uma história longa, né? Eu só entrei recentemente. Já sei. Produtor, PADA, produtora artística e desenhistas e associados. E desde 2012 colabora semanalmente com uma tira carregada de elementos do mundo pop no blog www.mistiras.com.br. Eu queria acrescentar aqui que o Luciano tem um trabalho recente numa publicação chamada Recife Assombrado, é isso? E também está envolvido num novo trabalho chamado Wander, que a gente já vai falar daqui a pouco. O Vitor Cafage, é assim que se pronuncia? Cafage, nasceu em Belo Horizonte desde 2008. Vem criando uma série de trabalhos importantes, entre eles a criação do webcomic Bunny Parker. Participou das coletâneas Pequenos Heróis, MSP 50, Fierro Brasil 2, que é uma publicação argentina, que teve uma versão brasileira. Atualmente publica as séries de tiras dominicais Valente, no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Lançou de forma independente os livros Valente para Sempre, do Otone, Valente para Todas. Venceu o troféu HQ Mix de Novo Talento, roteirista 2012, e tem outro prêmio de melhor publicação em tiras em 2013. Produziu, ao lado da sua irmã, a graphic novel Laços, a primeira do selo Graphic MSP, que é uma série dos estudos Maurício de Souza, apresentando uma história da Turma da Mônica. Vamos começar a conversa. Eu queria começar pelo agora, né? A gente vai voltar um pouco no tempo. Eu queria saber um pouco da história dos nossos convidados, mas eu queria, antes de tudo, que eles falassem um pouco sobre o que está sendo feito atualmente, quais são as atividades com que eles estão mais envolvidos. No caso, o Luciano com o recém-lançado, né, Recife Assombrado, e a revista Wander. Você, Luciano.
Oi, boa tarde. Como se disse recentemente, teve essa publicação com vários autores aqui de Pernambuco, só que basicamente do Roberto Beltrão e André Balaio. E teve convidados como Leonardo Santana, Milson Marins, eu, Theo Pinheiro, e outros que no momento agora está fugindo, mas enfim. Também tem semanalmente as tiras que saem no mistiras.com.br, que são tiras carregadas de humor pop. E agora eu estou com um projeto no Catarse chamado Wanda, Herói Porque Sim, uma graphic novel de 100 páginas de comédia. Vitor, você tem, além de Laços, que foi lançado em 2013, o que vem depois disso para você no seu trabalho? Fala um pouco de Laços também. Boa tarde a todo mundo. Estou aqui em Recife pela primeira vez. Já tinha tempo que eu queria isso. Tem um amigo meu que mora aqui, tem tempo que eu tô falando que vou vir visitar ele e agora eu tive essa chance. Bom, semana passada eu terminei de fazer o quarto livro do Valente. Vai chamar Valente para o que der e vier. Vai sair pela Panini no mês que vem. Então eu acabei ele semana passada, já mandei o arquivo para eles. Aí agora eu tenho até o final do mês para fazer coisas pequenas, trabalhos menores. Eu estou participando de uma coletânea que está no Catarse também. Estava no Catarse, acabou de ser bem sucedida, que é o 321 Fast Comics. Eu fiz uma história de 3 páginas, eu desenhei ela e ajudei um pouquinho no roteiro também. Eu acabei ela ontem de manhã, às 6h30, antes de pegar o voo para vir para cá. Então tem mais alguns trabalhos pequenos assim, de ilustração, histórias curtas também, pequenos nesse sentido de não dar tanto trabalho fazendo. E aí logo no mês que vem já começa a trabalhar na segunda graphic novel da Turma da Mônica. A gente chama ela de Laços 2, tanto eu quanto a minha irmã, quanto o Sidney, que é o editor, mas ela não vai chamar Laços 2, é só porque ela não tem nome ainda, então a gente fala como é que tá o Laços 2. Aí tá assim. Então eu vou terminar de escrever o roteiro dela, provavelmente no comecinho de agosto. Aí o processo, eu termino de escrever esse roteiro, passo para minha irmã, ela corrige meu português, ela coloca bastante coisa, a gente conversa, o processo todo de fazer Laços com a Lu é muito bom porque a gente conversa bastante sobre revista, a gente sempre conversou bastante sobre todos os assuntos. Então a gente está, eu recebi a mensagem ontem à noite dela, a gente está sempre pensando, e até quando a gente não está junto, assim, a gente acaba pensando em alguma coisa. Sugerir o nome? Então, nós, cara, quando a ideia do nome Laços veio do Sidney Guzman. E a gente estava apanhando bastante para saber como é que a gente ia chamar. O editor, o chefe. Sidney Guzman é o editor-chefe, né, desses projetos, tanto da Mestre 50, que o Luciano e eu participamos na mesma edição, quanto da Graphic Novels. O Sidney é meio que o braço direito do Maurício atualmente, Maurício de Souza, e é o editor de todas as Graphic Novels. Então, quando a gente estava fazendo Laços, eu queria muito que ela chamasse Meninos Perdidos. Só que o Sidney não gostava tanto assim, na época ele estava querendo que ela tivesse uma palavra só, igual o Magnetar, que foi a graphic novel do astronauta que saiu antes. Aí a gente ficou batendo nessa tecla de qual vai ser o nome. Aí um dia o Sidney me ligou, 7 horas da manhã mais ou menos. Isso porque ele me ligava 11 horas, 11h30, 1, todas as horas, toda hora. Aí ele ligou e falou: Vitor, já tenho um nome, vai ser Laços. Aí eu e a Lu ficou assim: Laços, tá legal. E o Sidney estava muito empolgado. E aí a gente ficou assim: nossa, pode parecer uma coisa meio Laços de família, que foi uma novela e tal. Aí a gente pensou em nós. E eu falei: nossa, e se for nós? Porque tem o mesmo sentido de nós, a gente, e nós da orelha, na ilustração. Aí eu propus pro Sidney, falei: vai ser, o que você acha de nós? Aí o Sidney: pô, Vitão, top, veio com o Maurício. Aí acabou que o Maurício decidiu entre as duas opções, nós e Laços, por Laços, que ele achou que nós tinha uma conotação meio, às vezes meio negativa, de ser um problema, de estar preso e tal. Então, no prefácio de Laços, o Maurício coloca, acho que foi genial isso, no prefácio que ele escreveu, que ele fala: com essa turma, os laços são mais fortes do que os nós. E aí fechou aí. Não, agora realmente Laços foi melhor. Então eu estava falando, por exemplo, eu e a Lu, a gente conversa bastante enquanto a gente está fazendo o roteiro. Aí ontem ela mandou uma mensagem à noite: Tim, que é o jeito que ela me chama, hahaha, tive uma ideia para a turma. A gente pode pôr a Mônica, em algum momento, assistindo uma novela chamada Coração Barango,
É que eu pensei nesse nome e achei a cara dela. A mensagem foi só essa. Então a gente vai anotando um monte de ideiazinhas, no final eu junto tudo, escrevo um roteiro, passo para ela, aí ela trabalha mais um pouco em cima disso, não só corrigindo meu português, mas ela dá ideias também. Volta para mim, aí volta para ela, e a gente vai fazendo junto até mandar para o Sidney. Então a gente vai fazer isso no começo de agosto e depois começar a desenhar laços. Devemos fazer isso até mais ou menos janeiro, fevereiro do ano que vem. E provavelmente minha namorada vai colorir dessa vez junto comigo. E vocês assinam um roteiro e os desenhos ou só o roteiro? A gente divide tudo. O roteiro é bem desse jeito, bem um dando ideia. A ideia central das duas foi minha. Essa segunda, na verdade, eu nem sei se a ideia central é que o Sidney não viu ainda. Então pode ser que ele não aprove nada antes de a gente fazer outra coisa. Mas a ideia, a princípio, foi minha e a Elu dá sugestões, eu dou sugestões em cima das delas, a gente vai meio que amarrando tudo. Na hora de desenhar, vai ser o mesmo esquema que foi o primeiro Laços, que eu desenho a saga principal e a Lu faz as cenas, desenha as cenas de flashback. Dessa vez a gente deve fazer a mesma coisa. A Lu ela tem um processo bem mais lento que o meu, ela é muito mais artista do que eu sou mais trabalhador, produção e tal. A Lu é aquela coisa toda, e artista, e demora pra caramba, então acaba que o trabalho dela é lindo, fica maravilhoso, mas ela precisa de muito mais tempo que eu, então a gente tem que manter as poucas páginas para ela. Gente, estamos aqui numa conversa, né, super livre. Daqui por diante eu queria abrir, quem quiser intervir, quem quiser fazer uma pergunta específica, eu tenho uma inscrição aqui. E antes de voltar para o Luciano, eu queria fazer mais uma pergunta para o Vitor, dentro já desse assunto, né? Bom, a Turma da Mônica, eu acho que é um tema muito, um mundo muito valioso para todos nós, e eu imagino que deve ter de pessoal nesse seu trabalho, deve ser muito, até porque você está trabalhando com a tua irmã, e afetivo, né, que vem involuntariamente. Eu queria saber um pouco da repercussão desse primeiro trabalho, né, qual foi o retorno. Eu imagino o que deve ser tocar num tema tão delicado, tão importante para tantas pessoas no Brasil. É como se fazer uma versão para uma música dos Beatles, por exemplo, que todo mundo ama e que eu imagino que deve gerar reações tão emocionais quanto da Turma da Mônica. Qual foi a repercussão? A gente, Lu e eu, a gente já imaginava, e o Sidney também, que Laços ia vender bem, porque Turma da Mônica vende muito, não tem jeito. Independente do autor que estivesse fazendo cada uma das graphic novels, independente do seu Danilo fazendo o Astronauta, o Gustavo fazendo o Chico Bento, a gente fazendo Turma da Mônica, não importa o autor, o personagem que vai vender mais é a Turma da Mônica, é o carro-chefe. A gente falou, vender vai vender, a não ser que a gente estrague muito, a gente cague tudo aqui, aí realmente não vai vender nada, mas a gente tinha confiança que a gente não ia estragar tanto assim. Acabou que o que a gente ficou mais feliz com a repercussão toda, vendeu bem, vendeu e tudo, mas como eu disse, a gente esperava. A gente ficou muito feliz com o retorno das pessoas, de sentir o que a gente queria que eles sentissem com a história. A gente queria muito, Turma da Mônica é uma coisa que é infância, não tem jeito. A gente lê Turma da Mônica quando é pequeno, às vezes vai ler de novo quando a gente tem filhos e vai ler para o filho, você volta a ler e tudo, mas sempre tem aquela fase que meio que você acaba de ler Turma da Mônica. É uma coisa infantil, a maioria das pessoas pelo menos. Tem gente que lê a vida inteira, meu irmão é assim, meu irmão tem 40 anos e leu Turma da Mônica a vida inteira. Então, mas a maioria das pessoas lê só na infância. Então quando a gente ia fazer uma graphic novel da Turma da Mônica, a graphic novel por si só, ela é uma coisa que atrai o público adulto. Normalmente é um quadrinho adulto. Nos anos 80 as graphic novels vinham escrito lá, quadrinho adulto de luxo. E quando a gente fazia a Turma da Mônica, então a gente sabia que a gente tinha que atrair pessoas, crianças de 8 anos, pessoas com 10 anos, 20, 30, todas as idades. Então a gente buscou muito trabalhar com a nostalgia, né? Um sentimento mesmo de saudade. A gente queria conversar com a infância das pessoas de alguma maneira. Então muita gente falou que ela tem cara de filme dos anos 80, porque a minha infância foi nos anos 80. Eu tenho 36 anos, né? Nasci em 78, então a minha infância mesmo foi bastante anos 80. Então tem muito disso lá. Que a infância para mim é aquilo, é Goonies, é Conta Comigo, mesmo que não tenha influência direta, assim, uma cena que realmente seja de Goonies ou Conta Comigo, a atmosfera, o clima é bastante disso. E as pessoas pegaram isso, as pessoas viram e, nossa, a gente recebe e-mail, até hoje a gente recebe resenha. Eu acho que desde que saiu Laços, pelo menos uma resenha por semana até hoje ainda sai. De gente falando que lembrou de coisas. Nossa, eu fui no Fast Comics em São Paulo mês passado, aí teve uma menina chorando, falando comigo de Laços, que ela tinha perdido o pai recentemente.
E ela, o pai dela deu um cachorro para ela quando é pequena e tal. Então ela lendo aquilo tudo, ela lembrou muito do pai dela, e chorando, falando, tanto que foi bom. Escreveu um texto gigante depois no Facebook, também me marcou, eu compartilhei. Então, você fazer parte da vida das pessoas dessa forma é que está sendo o mais legal. Você fazer eles se recordarem esses sentimentos é a melhor parte mesmo, com certeza. Bom, Luciano, queria que você falasse um pouco desse relação, por exemplo, no Recife Assombrado. Você está lidando com um imaginário que é caro também na cidade, que é o das lendas urbanas, e que as pessoas já têm uma imagem pronta, ou uma imagem própria, né, dessas histórias. Então eu queria que você falasse um pouco desse trabalho específico. E aí a gente abre para Em primeiro lugar, me desculpem com antecedência, porque eu sou muito resumido mesmo, né? Eu não consigo me estender. O trabalho do Recife Assombrado, ele já foi em cima de uma obra já completa do André Balay e do Roberto Beltrão. Quer dizer, não em cima da obra, mas usou-se contos e tal, mas os roteiros foram preparados para essa obra. E ele se trata justamente dessa fama que o Recife tem, dessa coisa mística. Uma das coisas que o Roberto Beltrão lamenta é que não teve uma história com a Cruz do Patrão, que é uma das coisas mais fortes por aqui. A minha história em especial, ela se passa dentro de uma casa só, então eu não tive eu não tive que fazer uma pesquisa exatamente sobre Recife. Se passou dentro de uma casa, mas a vizinhança assim, já tem aquela cara dos bairros mais antigos do Recife. E teve outras histórias também que se passaram no sertão, com a mística também do Lampião. Teve história que se passa, se eu não me engano, no Carnaval. Então, dentro de toda a cultura do Recife, acho que tem um pouco ali naquela obra. Acho que é dia 3 agora, não, acho que é dia 7, acho que é na Saraiva que a gente vai ter um encontro, porque foi um grande sucesso que eu acho que o pessoal deve ter reimpresso, se eu não me engano, e vai ter esse relançamento, se eu não me engano, dia 7. Depois eu vou reforçar esse tema. Mas é isso. Ou seja, existe uma demanda, né, por esse tipo de história fantástica que o Recife tem, mas que nem sempre está exposta, né, dessa forma. Primeira vez que saí com um quadrinho, o tema Recife e Assombração. Bom, vamos abrir para a plateia, então, por favor. Meu nome é Santa Cruz. Opa, prazer, Luciano. Então, assim, eu tenho duas perguntas. Uma para Vitor e uma para Luciano. Na verdade, duas rapidinhas para tu. A primeira é: Garotos Perdidos, obviamente, seria uma referência ao filme da década de 80, com os vampiros. E outra pergunta também, já que fala sobre nostalgia, imaginei que talvez o título tivesse a ver com isso. E uma outra dúvida que eu também tinha meio que mesclado a isso é se a ideia inicial que você teve para a novela gráfica da Graphic MSP, ela foi traduzida ipsiliteris ou se teve muitas modificações em relação a a versão final. E depois, se pudesse, Luciana, eu queria que você falasse um pouco sobre os personagens que você já fez. O nome, né, Meninos Perdidos, não era uma referência ao filme Lost Boys, do Joel Schumacher. Era mais uma questão dos Meninos Perdidos do Peter Pan. No Laços, logo na primeira sequência, o Cebolinha está vestido de Peter Pan, o Cascão vestido de Capitão Gancho, fugindo da Mônica, num plano que eles repetem no final da revista. E Peter Pan tem essa coisa do menino que nunca cresce. E os Meninos Perdidos que ficam com ele também, na Terra do Nunca crescem. E a Turma da Mônica, todo ano, eles fazem aniversário de 7 anos. Nessa cena dele, mesmo tendo a Turma da Mônica jovem, existe essa piada que todo ano eles fazem o mesmo aniversário. Mas são crianças que nunca crescem também. E como o tema infantil o tema de infância era bem forte, tinha o fato deles ficarem perdidos na floresta, em um momento.
tinha o fato de eles serem crianças perdidas, no sentido de que os pais não sabiam onde eles estavam, chamaram a polícia e foram atrás dele, então também eram crianças perdidas por causa disso. Então, Meninos Perdidos era bem por causa disso tudo. A gente brinca muito com essa questão do Peter Pan, tem várias micro-referências bobas e que não acrescentam muito, mas para quem é fã, assim, quem lê o livro principalmente, pega muita coisinha, assim, coisas mínimas. Tem uma cena que eles estão lá embaixo na floresta, que eles estão na fogueira, e o Gastão fala, não sei se agora é 17 ou 19, que era o recorde de chicletes que ele conseguia colocar na boca ao mesmo tempo. E esse número que ele fala, ele começa falando assim, 17, por exemplo, ou 19. É assim que o Peter Pan mata o Capitão Gancho no livro, um dos Meninos Perdidos grita esse mesmo número, 17, que é o número de piratas que o Peter Pan tinha matado. Então tem um monte de coisinhas assim lá. Então era por isso o nome Meninos Perdidos, não por causa do Lost Boys. E sobre a interferência foi mínima do Sidney. Ele foi um editor no MS50, não sei se para você foi assim também. Eu já entreguei a história pronta para o Sidney. Eu não cheguei a mandar roteiro nem nada. Eu sei que no seguinte ele pediu para as pessoas mandarem roteiro, que ele ia avaliando aos poucos, mas acho que o primeiro eu já entreguei pronto e do jeito que foi. Então no Laço foi a mesma coisa. Assim, claro que ele acompanhou toda a etapa, o processo inteiro. Isso é até bom que dá uma certa segurança para a gente, está acostumado a trabalhar sozinho, porque ele viu o design dos personagens, viu o argumento, o roteiro, desenhando no lápis. Isso, para a gente que trabalha assim, que nem eu falei, independente, é bom o papel do editor. Porque você sabe que se você estiver fazendo uma porcaria ali, alguma coisa errada, ele vai te falar antes que a coisa saia e chegue na mão das pessoas, e as pessoas vão falar, meu Deus, isso tá uma porcaria. Ele já fala antes. Então, o Sidney, ele dava palpites muito de fã mesmo, não era o editor falando assim, não, isso está certo, isso está errado. É tipo, bota eles passando mais perigo, machuca mais eles, e coisas do tipo, sabe? Era bem assim. Agora, no geral, foi o argumento que a gente passou para ele, o arquivinho de Word, que tinha 17 páginas, foi inteirinho. Aí tem um interlocutor com uma experiência que ele tem, né, jornalismo de quadrinhos, ele é do universo HQ, tem, sei lá, 20 anos trabalhando nisso, deve ser um privilégio, né, Luciano? Você também trabalhou com Sidney, assim? Para não dizer que ele não interferiu 1%, ele, pelo menos ele disse, olha, só não pode ter palavrão e mas era nada, consenso nada também. pesado. Mas ele disse, não... usando drogas e coisas assim, sabe? É tudo da onde? A gente sabe que as pessoas não leem, porque são de bom senso. Exatamente. Mas acho que a gente fez. Isso é ótimo. Só isso mesmo. Estão perguntando. Sim, a pergunta sobre Ari, do Ari. Vou ter que estar puxando a memória, mas assim, os personagens que eu criei, acho que os que estão pegando agora são muito recentes. Eu posso citar até os que a gente co-criou, né? Por exemplo, o Marco Parla, que é do Mistiras. Ele surgiu, acho que praticamente junto com as primeiras tiras, não foi? Então deve ter 2 anos, né? Marco Parla. E o Ari criou o personagem que é um dublador, e eu sugeri o nome e criei a concepção visual dele. O mais recente, deixa eu falar no final, o mais recente, mas assim, ao longo da minha vida, acho que antes desse agora, eu tinha criado uma história para a revista da Para, a Prismart, O Homem Super. Mas aí vou parar por aí porque ele só tem uma história e tudo mais. O meu personagem recente que eu tenho é o Wander, que, como ele falou no início, eu estou colocando agora no Catarse já há uns 4 dias. Quem quiser dar uma conferida e quem puder financiar está no catarse.me/Wander. E é um personagem que ele se transveste de super-herói, mas que o mais importante dessa história é mais o personagem. Tem até umas pessoas aqui que eu já emprestei a audiência à prova, uma prova quem leu já gostou. Então tá aí a sugestão. Wander, herói de ficção. Antes de a gente abrir para a próxima pergunta, eu queria introduzir abrir um pouco a conversa para a questão do próprio evento que a gente está participando, né? É um evento de literatura promovido por um projeto de literatura que é o Laboratório Ascenso Ferreira.
Em algum momento, eu tenho trabalhado mais com cinema ultimamente, pesquisando, a gente sabe que no começo, lá 100 anos atrás, o cinema ele precisou da literatura em um momento para chamar a atenção como uma arte mais digna, vamos dizer, do público, do grande público. E lá pelos anos 30, por exemplo, quando o cinema ficou sonoro, alguns roteiristas eles vieram da literatura, eles eram escritores, e Ernest Hemingway e outros escritores americanos escreveram roteiros para cinema, e isso gerou um estilo mais literário, vamos dizer, dentro do cinema, que logo se perdeu. Até hoje existe esse estilo, claro, mas 10 anos depois, já nos anos 40, o cinema ele se tornou uma arte em si independente, né? Com Orson Welles, Citizen Kane, etc. O cinema se afirmou como uma arte autônoma, né? Eu posso ver a mesma coisa acontecendo nos quadrinhos, né? Em algum momento ele precisou da literatura para se afirmar, né? Nos anos 50 ele foi muito perseguido, como uma coisa nociva, enfim, tem todo um histórico. E nos anos 70, o Will Eisner, a graphic novel, introduziu todo um conceito que, traduzindo para o português, seria uma novela gráfica, né? Muito se fala também que os quadrinhos podem ser chamados de literatura ilustrada, uma introdução, enfim, tem todo um universo de adaptações também, literatura em quadrinhos, né? Eu queria saber o que vocês acham desse termo, o que pode ser dito sobre esse termo, por exemplo, literatura em quadrinhos. Hoje em dia a literatura em quadrinhos virou um nicho, né? Um nicho. É um dos meios mais seguros de você ter uma coisa publicada, porque tem um grande incentivos de governo, tem abertura muito boa nas escolas, e eu acho que também está ajudando para deixar o quadrinho, para seduzir todas aquelas pessoas que ainda consideram quadrinhos como uma coisa de criança, uma coisa num nível mais baixo. Eu acho que serve realmente como uma ponte para a pessoa que está querendo começar a ler livro e chega por ali pela literatura, aquelas pessoas que têm aquele preconceito com uma literatura mais rebuscada, não é? Talvez o quadrinho seja esse meio de chegar à literatura e conviver junto, claro. Porque, querendo ou não, são duas linguagens diferentes, né? São coisas bastante diferentes, mas que nem o Luciano falou, que nem o André falou, elas trabalham bem juntas. Eu acho que nem, por exemplo, design e publicidade, que trabalham bem junto. O quadrinho, você vê hoje um quadrinho mais em livraria do que em banca até, né? Tem a seção de quadrinhos, fica geralmente escondidinha na maioria das livrarias, mas existe. Quando eu era pequeno não tinha isso, não tinha quadrinho em livraria. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tem muita resistência, tipo, na escola, as crianças normalmente têm preguiça de ler livro porque é uma coisa que elas são obrigadas a fazer. Por mais que tenha livros legais que se indica, é aquela coisa, você tem que ler esse livro, porque você vai fazer uma prova sobre ele no dia seguinte, porque a maioria das crianças, que nem eu, deixava para ler um dia antes da prova, o livro inteiro. E aí se criava uma certa resistência com o livro quando era criança. Não, o livro é chato, o livro é ruim, porque eu vou fazer uma prova no dia seguinte sobre ele. Quadrinhos é legal, quadrinhos ninguém me obriga a ler. Eu, quando era pequeno, eu ia cortar o cabelo, minha mãe me dava uma revistinha pra, tipo, vai cortar o cabelo? Vai? Não quero. Te dou uma revistinha. Tá bom, eu vou cortar o cabelo. Então, quadrinhos era uma recompensa, livro era uma coisa chata. Aí, quando você fica adulto, quadrinhos é coisa de criança, até porque aqui no Brasil, Turma da Mônica é a referência de quadrinhos para a maioria das pessoas, e como eu falei desde o começo, é visto como coisa de criança, é realmente coisa para criança, e livro já é coisa de adulto, então você já troca completamente, é como se fosse dividido. Até criança você vai ler quadrinhos, você agora é adulto, então você vai ler livro, mas não tinha que ser assim, né? Tem quadrinhos de todos os gêneros, de todos os formatos, de todos os preços, de todos os temas. Então tem quadrinho para adulto, tem livro para criança. Então acho que assim, as pessoas só faltam mesmo todo mundo
Acho que muita gente já está caminhando para isso, para abrir os olhos, de que realmente é assim que funciona, tem tudo para todo mundo. Falta só mais gente abrir os olhos para isso, para que quadrinhos decorem ainda mais. Mas realmente pega um pouco de carona na literatura para convencer os adultos de que isso não é só coisa de criança. Por isso que a maioria dos livros que ficam, os quadrinhos que ficam em livrarias são direcionados para um público um pouco mais adulto. São quadrinhos de capa dura, mais caros, que nem uma criança que vai pegar o dinheiro que ela ganhou no troco do cabeleireiro para comprar, igual era na banca na minha época de infância. O livro em quadrinhos, né? Mas, E as adaptações literárias, como o Luciano falou também, é um final enorme, muito por causa disso que ele falou também, pelo incentivo, que é enorme. Aí já essa coisa também do, Dom Casmurro, que chato, tem quadrinhos, eu vou ler, né? Quando é criança você pensa assim, tanto que tem milhões de Dom Casmurro em quadrinhos por aí. Agora é curioso porque, mesmo tendo o texto como parte da obra, né? Os balões, as narrações, enfim, o texto está lá. Eu vejo muito mais, e a gente está falando de artes afins, né? Acho que o laboratório e o evento ele também está de olho nisso, convidando os quadrinhos para estar aqui. Eu vejo muito mais uma relação entre cinema e quadrinho do que cinema e literatura. Não sei se vocês concordam, mas são duas formas de artes sequenciais, né? Sendo que o cinema são imagens sobrepostas e os quadrinhos são imagens justapostas, né? Vocês concordam com isso? Porque antes de você fazer qualquer filme, você faz uma história em quadrinhos dele, né? Você faz um storyboard, storyboard que nada mais é que uma história em quadrinhos mesmo, com todos os quadrinhos do mesmo tamanho e tudo, que é um guia que o diretor usa na hora que for fazer, realmente dirigir a cena, né? Para saber exatamente o que ele vai fazer. No mais é isso, o quadrinho e livros são bem diferentes. Um quadrinho não é a mesma coisa que você pegar um livro, um infantil que é todo ilustrado. No quadrinho você busca, na maior parte do tempo, contar o máximo possível da sua história através do desenho. Né? Vários quadrinistas, o Gustavo Duarte, por exemplo, faz quadrinhos sem nenhum balão, sem nenhum texto. Né? O storytelling, a narrativa dele é tão boa que ele conta todo só no desenho. E eu acho que o bom quadrinista sempre procura isso. Né? Sempre procura contar o máximo possível, somente atualmente. Antigamente não, antigamente o Stan Lee, por exemplo, fazia quadrinhos da Marvel, ele contava tudo. Era tipo, o Ciclope disparou uma rajada ótica. Aí tinha o desenho lá, e não precisava falar isso, já tinha desenhado o Ciclope disparando a rajada ótica. Mas hoje em dia se conta realmente com mais desenho. E o quadrinho, em comparação ao cinema, eu acho que ele deixa o espaço entre, vamos dizer, entre dois quadros, você que vai fazer na sua cabeça aquela sequência que o cinema já deixa para você. A elipse, né? E enquanto a comparação com a literatura, também tem a narração na literatura. Por exemplo, uma das coisas mais traumáticas na minha vida foi ler José de Alencar, numa época que eu realmente não queria saber de livros. José de Alencar, ele descrevia desde a cor da cortina até uma mosca que pousou na sopa da mulher e tal. E um quadrinho, teoricamente, deveria pular isso, né? Mas na minha opinião, tem muita adaptação de literatura para quadrinho que, ao invés de usar a arte sequencial para pular isso, não, fica colocando um monte de legendas, pegando trechos do livro enormes que você tem que ler quando você poderia estar vislumbrando a arte. O quadrinho você já mostrava. Exatamente. Fazer a adaptação, na verdade. Como no cinema. No cinema também ele não vai adaptar página por página de um livro. Teoricamente poderia ser assim também no quadrinho. Mas deveria, sim, com certeza. Temos mais uma pergunta aí. Pode ser esse microfone? Eu falo alto, né? Duas perguntas. Uma para o Vitor e uma para o Luciano. Vitor, eu queria saber tua rotina de trabalho, que me parece uma coisa bem lúdica, muito legal, mas acho que tem que ter um tempo ali, deve ser um pouco difícil, e também tem a interferência de Lu, né, de vez em quando chega com as ideias que está em família. Né? E a pergunta para o Luciano mercado aqui em Pernambuco, como está? Eu adoro quando faz essa pergunta e a Lu tá junto. Porque a resposta dela geralmente é a melhor, então vou tentar fazer do jeito que ela fala. Manda mensagem. Mas aí vai demorar muito até me responder. Deve estar com o namorado na hora dessa. Eu sou muito organizado, muito disciplinado. E a Lu é um caos em pessoa.
Aí a gente, quando foi fazer laços, ela fala que um dos maiores medos dela era esse, de me atrapalhar, né? Porque a Lu, como eu falei, ela é muito artista, assim, e eu sou mais, sabe, o meu trabalho é esse, ela vê como uma coisa mais realmente de inspiração e tal. Eu não, eu sento e trabalho. Independente se eu estou inspirado no dia ou não, o que vai mudar ali é a rapidez com que eu faço o meu trabalho. Mas se eu estou péssimo, não estou inspirado, eu tenho que fazer, eu vou entregar no prazo. A Lu é aquela coisa bem mais, hoje eu não sei, as estrelas, o sol. Então é mais assim. Então eu tenho minha estaçãozinha, eu moro no prédio do lado do prédio dos meus pais, que a Lu mora também. Então é bem pertinho. Tem dias que eu nem tiro pijama. Eu pego o elevador, subo o outro, almoço na casa dos meus pais, volto e tal. Mas então a gente está sempre muito próximo. Eu tenho lá meu computador com a prancheta e tudo, e a Lu, ela desenha na mesa de jantar na casa dos meus pais. A Lu lançou um quadrinho chamado Mixtape, que é um quadrinho do tamanho de uma fita cassete. Assim. O original de Mixtape, as páginas, os desenhos originais são daquele tamanho. Cada página é desenhada desse tamanho. Para a Lu desenhar uma página deste tamanho, ela usa a mesa de jantar inteira dos meus pais. Tem material espalhado, referências espalhado para todo lado, assim. Porque no quarto dela já não cabe mais as coisas dela. Então ela fica nesse caos e tudo. Então foi para ela disse que foi ótimo trabalhar no Laço, porque ela pegou um pouco dessa organização minha. Então de ano passado para cá, os trabalhos dela está conseguindo ter um pouco mais de disciplina. Então a minha rotina de trabalho, eu geralmente gosto de desenhar de manhã, eu acordo todo dia, às 6 horas da manhã, 6h15 eu já estou passeando com meu cachorro pela rua. 6h30, 6h40 eu já voltei e já começo a trabalhar. Oi? Você é virginiano? Eu sou ariano. Aí eu já começo a trabalhar. Aí o ideal para mim é isso, é trabalhar logo pela manhã. Porque se eu deixo para fazer outras coisas de manhã e para desenhar de tarde, minha cabeça já vai estar meio zoada e não funciona. Eu gosto de acordar cedo e já começar trabalhando. Vou render bem melhor assim. Aí varia. Aí geralmente eu dou aula em BH também de desenho, então tem os horários de aula, tem os dias que eu saio com a namorada, tem os dias que eu saio com amigos, tem dia que eu saio para resolver. Eu vou meio que variando, mas o principal é isso, eu gosto de começar o dia já trabalhando. Raramente eu passo para a noite, só normalmente quando o prazo está apertando, igual anteontem, o prazo apertou que eu tenho que virar à noite fazendo, mas eu evito isso ao máximo. Eu sou bem disciplinado e ela pegou um pouco disso, então foi bom a gente trabalhar junto por conta disso também. Então em Laços vocês trabalham no mesmo espaço? Não, mas assim, Laços, por exemplo, nas páginas que eu desenho de Laços tem interferência da Lu também, nas páginas que ela desenhou também tem interferência minha. Então é uma coisa assim, por exemplo, eu fazia as minhas páginas. Acordava cedo, desenhava ela bem clarinha de manhã, em A3 assim, depois de eu ter feito o rascunho, né, a página final, desenhava ela bem clarinha e tal, aí eu terminava, pegava, ia para casa dos meus pais e deixava com a Lu. Aí ela ficava à tarde mexendo nisso, de noite ela não passava de volta, aí de noite eu ia terminar. E era bem desse jeito, a gente é muito perto, então é realmente um prédio do lado do outro, eu não estou exagerando. Curiosidade, quanto tempo ela fazia uma dessas páginas, né? Mixtape? Se deixar, cara, se deixar, ela fica para fazer um quadrinho uma semana, se deixar, sabe? Eu lembro de eu chegar em casa para almoçar, aí tá lá a mesa de jantar, toda e tal, e tá o quadrinho lá, tá a página 4, o quadrinho lá pequeno. No dia seguinte eu volto para almoçar, eu olho, tá a mesma coisa, e ela lá mexendo em cima. No dia seguinte eu volto para almoçar, tá a mesma coisa. Eu volto para almoçar, vi uma diferencinha aqui e tal. Então se deixar assim, mas se você apertar ela no final, ela rende mais. Se a aluna não tiver prazo, ela não entrega nada nunca. É aquela coisa bem perfeccionista, vai ficar, não, ainda não está bom o suficiente, ainda não está bom o suficiente, tem que melhorar. Ela vai trabalhando eternamente. Se não chegar para ela, entrega isso amanhã, aí ela vai chorar, descabelar e tal, mas ela entrega e fica lindo e maravilhoso. Sobre o mercado de quadrinho, aqui em Pernambuco, você diz? Eu não posso dizer que dá para sobreviver fazendo quadrinho em Pernambuco. Acho que você tem que trabalhar por prazer mesmo. O quadrinho em Pernambuco e eu acho que no resto do Brasil, hoje em dia com a internet, eu acho que você tem um mercado só. Tem, claro, as regiões mais privilegiadas, São Paulo, Rio, esse eixo, e bons quadrinistas espalhados pelo Brasil. Mas realmente mercado para você viver disso em Pernambuco acho que não existe não. Eu mesmo sobrevivo com ilustrações. Faço ilustrações para livros infantis,
para campanhas publicitárias e por aí vai. Esse último que foi lançado, Recife Assombrado, foi um projeto que foi, acho que rolando mais ou menos por um ano, porque não dá para você ser contratado por uma pessoa para ficar recebendo por aquilo, não por aqui. Então, enquanto o mercado não nasce, não existe, então você vai fazendo por amor mesmo, vai fazendo seus projetos por conta própria, nas horas vagas, que foi como nasceu esse meu projeto. Eu falei do Wanda e falei, não foi? Certo. Esse meu projeto nasceu, comecei a desenhá-lo em 2006, com o meu parceiro, o Théo Pinheiro. Eu fui desenhando e ele foi arte finalizando. Para quem não sabe o que é arte finalizar, um faz no lápis, o outro chega e faz a finalização no nanquim. A gente começou em 2006 e só foi terminar no início de 2008, eu acho. Fazendo nas horas vagas. Então, e agora eu estou lançando ele nesse financiamento coletivo porque eu não conseguia uma editora. Na verdade, a última editora que eu contactei, o editor falou que se eu tivesse chegado, acho que uns 6 meses antes, ele teria pegado. Mas aí foi uma questão de 6 meses, né, de diferença. Então agora eu estou fazendo por conta própria, não para sobreviver dele, mas para tê-lo publicado. Nessa questão de mercado, vale lembrar de que você falou agora sobre não tem fronteira mais, né? Eu acho que a comunicação e as formas de produção digital Internet, aboliram as fronteiras. O Mike Deodato escreve desenho da Paraíba para Marvel e o Victor desenha de Minas para o Globo em São Paulo, em Rio de Janeiro. Aqui em Pernambuco tem o Tony Silas, que é um pernambucano que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Ele desenha para Marvel, para DC. Muito bom, um desenho muito bom. Não sabia que era daqui. Muito bom. Bom, e falando aproveitando o tema digital impresso, eu queria refletir um pouco também sobre essa questão até geracional. Eu acredito que há uns 20 anos o que se tinha era uma geração que vinha do papel para a internet, meio que aprendendo como é que funcionaria essa expressão própria do universo digital, mudando mesmo, né? Digitalizando, desenhando já no computador. E hoje o que existe é o contrário, como você, por exemplo, não sei se você começou na internet, mas começou, e hoje está, né, partindo para o impresso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse movimento, né, de vai e volta. A internet ela ajuda bastante quem está começando. Não tem como, sabe? Você falava assim, a gente estava conversando ali atrás, eu lancei o primeiro Valente de forma independente em 2011 no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, que vai ser em Belo Horizonte. Quando eu lancei o primeiro livro, eu fiz ele, banquei sozinho 1000 cópias dele. E eu falei assim, todas as tirinhas que estavam no livro já estavam na internet, no meu blog. Então você pensa assim, já está tudo de graça lá, quem vai comprar isso? 1000 pessoas compraram em 3 meses. Tanto que depois eu fiz uma segunda tiragem de 1000, depois fiz uma terceira tiragem de 500, depois ainda foi a Panini e ainda relançou ele ano passado. Então, mesmo na internet, tudo de graça, as pessoas querem ter o físico. Eu comecei na internet fazendo o Peony Parker porque eu não sabia fazer quadrinhos. E eu tinha que aprender de algum jeito. Eu também não tinha dinheiro para bancar uma produção independente, nem nada, e não sabia se alguém ia comprar aquilo. Então, eu estava, na época, era 2008, eu tinha 2 empregos, eu trabalhava de 8 a 6 num lugar, depois eu pegava um ônibus e ia outra cidade e dava aula lá de 7 às 10 da noite, todos os dias. E final de semana eu pegava até trabalhos de freelancer e tudo, e eu não estava namorando na época, não tinha nada para fazer, então era isso que eu fazia, final de semana também. Mas eu sempre li quadrinhos, eu sempre quis fazer quadrinhos, só que eu não sabia como fazer isso, não tinha nenhuma ideia. Para mim, quadrinhos era só Marvel, eu tinha que ir para Marvel se eu quisesse realmente viver disso. E eu tentei fazer um quadrinho no estilo Marvel e tudo na época. Eu sempre tive sonho de fazer quadrinhos, sempre desde pequeno, até tendo esses 2 empregos eu não queria fazer quadrinhos.
fiz uma história pequenininha, ficou horrível, no estilo Marvel, assim, ficou todo paradona, e eu não sabia fazer quadrinhos. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma tirinha, que aí eu, pelo menos, é uma coisa mais simples, tudo, e eu adorava Calvin e Haroldo. Na verdade, nessa época, o que eu lia de quadrinhos era super-heróis e Calvin e Haroldo, e algumas outras poucas coisas que apareciam. E aí surgiu essa ideia, eu falei, eu já estava desenhando esse personagem há um tempo, dei um nome para ele e fiz essa tirinha que era o Peter Parker, o Homem-Aranha criança, vivendo situações na escola e tal, sem superpoderes nem nada. E aí eu falei, vou fazer isso. Fiz uma, e aí o que eu faço com essa tirinha? Eu publiquei ela no Orkut, porque o Orkut era uma coisa muito importante nas nossas vidas na época. Você fez digital ou já ficou no papel? Eu fiz no papel, tudo até no papel. Hoje, só as cores que eu fiz digital, e o texto também, que minha letra é feia. Aí eu coloquei no Orkut porque eu não sabia de nada, eu não sabia que tinha que ter blog, não sabia que era DeviantArt. Eu coloquei no Orkut porque é o que todo mundo usava na época, porque lá meu álbum de fotos, meus amigos viam, acharam, que legal e tudo. E pra mim foi legal, eu falei, então eu vou fazer isso aqui e vou com isso, com essa tirinha, aprendendo a contar uma história através dos meus desenhos, aprendendo narrativa. Então pra mim foi importante por isso. Aí na semana seguinte eu coloquei outra tirinha, e disse, que legal, que legal. Aí eu falei, toda semana vai ter uma tirinha nova aqui. Quando eu não postar tirinha, vocês podem vir me xingar no meu scrapbook. Eu não queria ver xingamentos no meu scrapbook, porque era uma coisa importante. E eles faziam isso. Então toda quinta eu colocava tirinhas novas. Aí fiz o blog. E a partir daí foi surgindo convites. O próprio MS50 veio daí e tudo. Então a internet não é sua inimiga de forma nenhuma. Ela é um ótimo cartão de visitas. E tanto é que quando eu fui fazer um Valente em 2011, o impresso, eu já tinha um público leitor. Então a internet é boa em todos os sentidos. Mesmo que foi bom para mim, para eu aprender a fazer quadrinhos, né? Eu não estou perdendo nada ali, o máximo que posso ouvir é um xingamento ou outro. Então fui aprendendo ali na internet e fui formando também um público leitor meu. Então quando saiu o FIC, saiu o Valente, eu já sabia que tinha algumas pessoas que iam comprar aquilo. Eu não sabia quantas, mas eu sabia que já tinha um público ali que estava sempre comentando, estava sempre visualizando meu blog. Então, a internet é ótima para isso. Você aprende bastante, você não está gastando dinheiro nenhum ali, igual você comprando um quadrinho independente, você vai gastar com a gráfica. E nesse processo de formação de leitores também. Mas você ter o impresso, para mim, era o sonho. A gente juntou no FIC de 2011 um grupo de quadrinistas de Belo Horizonte, porque todos praticamente tinham quadrinhos na internet, mas queriam ver aquilo impresso. Né? E aí a gente juntou, conseguiu fazer um desconto na gráfica com o trabalho de cada um, fizemos stand e cada um tocou sua vida depois. Eu já comecei um pouco antes da internet, né? Eu posso dizer que profissionalmente eu comecei em 95 fazendo chat para o jornal lá de Jaboatão, jornal sindical de professores. A internet deve ter se popularizado mais ou menos em 97, por aí, né? Nesse tempo, a internet, no caso, eu só comecei a aparecer agora mesmo junto com Mistiras, apesar de que antes disso eu já estava começando a tentar publicar o meu site, que foi sempre um pecado meu não fazer um site. Eu sempre tive também essa dúvida, será que realmente as pessoas vão pagar um livro cujo material já saiu todo na internet? Mas felizmente sim, né? Tanto é também que a gente acabou de lançar o Mistiras e também, apesar de estar tudo lá de graça na internet, mas o livro acabou saindo. É legal pensar nisso, né? Porque historicamente as mídias, sempre existe medo que uma vai anular a outra, mas no fundo elas se somam sempre. Meu medo era de pirataria. Caramba, agora que eu estou começando a publicar alguma coisa, daqui a pouco vai estar tudo no camelô, será possível? Mas gente, olha, eu acabei de ser avisado, a gente tem mais 15 minutos, nós temos 3 inscrições, então eu queria pedir o seguinte, para a gente otimizar o tempo, que as perguntas fossem feitas, né? Porque se a gente for no pergunta e resposta não vai dar tempo. Então, a gente tem 3 inscrições, eu queria que as perguntas fossem feitas e aí a gente partisse para as respostas. Então, Microfone? Vitor, é o seguinte, que quando eu li Valente, eu fiquei impressionada com a quantidade de referências de cultura nerd, que eu particularmente gosto. Aí eu queria saber como você foi produzindo, que eu vi até a ilustração que seus amigos fizeram desde vestido de Charlie Brown. E eu também queria saber se você ainda joga RPG, eu fico curiosa. O Valente... Segunda pergunta. Microfone?
tem alguma chance de Valente ou Laços ir para o cinema ou outras mídias, tipo televisão. Tá, para os dois, tá certo? Hoje em dia, o mercado, né, esse mercado que ainda está engateando, tem várias oportunidades de publicação. Você tem o financiamento coletivo, você tem editoras investindo nisso também, aos poucos. Você tem a internet que divulga o trabalho. Mas eu estava lendo um depoimento do Facebook de um quadrinista que até botou os projetos já no Catarse, e falando que ainda trabalha por amor, que não está vivendo de quadrinhos ainda. Eu quero saber de vocês, se vocês têm, o que vocês acham do mercado, o que está faltando para os quadrinistas viverem do seu trabalho. E o que vocês acham dessa questão da lei, dessa proposta de lei de incentivo ao quadrinho, né? Não lei de cota, mas lei de incentivo. O Valente sou eu. O Valente é baseado na minha adolescência, eu tive pouquíssimo tempo para criar ele. Quando o Globo fez uma proposta, o Globo foi no meu aniversário, mandou um e-mail falando, vamos mudar todas as tirinhas daqui, a gente está querendo uma coisa nova. Você tem alguma coisa parecida com o PewDiePie para mandar pra gente? Eu falei que não tinha nada. Eles falaram, então pode deixar. Eu falei, não, mas se eu criar alguma coisa eu posso mandar? Eles falaram, não, a gente tem 3 dias para isso. Então não dava para eu criar uma coisa, um universo todo novo e tal, e personagens. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha adolescência, várias histórias da minha adolescência, cerquei por personagens baseados em pessoas que eu conhecia, né? Todo mundo no Valente é baseado em alguém que fez ou faz parte da minha vida. E fui contando a história a partir desse momento. Então aí eu fui contando. Sim, eu tento jogar RPG ainda, a gente já tá velho, então todo mundo às vezes tem que cuidar do filho, coisas do tipo, não dá pra jogar igual a gente jogava na época do Valente, que era todo sábado. E eu sempre fui nerd também, então é bem a minha realidade ali, sabe? Quando eu era adolescente, antes do Valente ali, eu não tinha amigo, não sabia conversar com a menina, eu não fazia natação, não fazia futebol, não fazia judô, eu ficava em casa lendo revistinha. Então a minha vida foi essa, acho que por isso que eu faço revistinha hoje em dia também. Respondi? Obrigado. Essa adaptação para o cinema. Sim, existem possibilidades. Eu não posso falar muito a respeito de Laços, porque senão o Sidney entra com ninjas aqui e vocês nunca mais vão ver. Mas existe uma grande possibilidade de Laços ser adaptado para cinema. Não posso falar mais que isso, nem que Pectai, nem nada, mas sim. E Valente, a gente está caminhando com a animação também dele. Quanto ao mercado, você perguntou basicamente sobre os incentivos, né, e o que falta, né? Cara, sobre... Uma das melhores coisas que aconteceu foi o Catarse mesmo.